Boa noite, Cornélia. Boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Sim, sim, Tudo bem, sim. você? Sim, feliz que estamos juntos aqui agora. Mais uma vez, né, Cornélia? Sim, sim. E não vai ser a É, última vez tampouco. com certeza. Sim, Boa noite, Daisy. Kaká também, né? Acho que é. sim, Esperar um pouquinho, né, Cornélia, porque o pessoal vai sim, entrando. sim, sim, tudo certo, tudo certo. Boa noite, Marli. E hoje o tema é um tema assim diferente, né, Cornélia? Sim. Eu acho que vai trazer bastante questionamentos. É, uma das coisas, vai pensando, oi, eu fui aluna da Cornélia, a Daisy. Uhum. Sim, sim. Cristiane, boa noite. Conheci a Cornélia no curso esse final de semana. Fiquei encantada. A Daisy, né? A Daisy não, a Marli, a Marli. A Marli. E você fez curso esse final de semana, Daisy? Cornélia? Você Este teve... fim de semana participei uma parte de uma formação que a Fabi dá no âmbito de direito. Ah, legal, ótimo. Perfeito. Legal. Cornélia, vamos pensando também, o pessoal, vamos pensando assim, você tem que pensar na tua agenda. O pessoal hoje já me cobrou os próximos encontros de segunda-feira, né? Sim, 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 Está. sim, sim, tudo bem. Então, planejei para próximo segunda-feira à noite. Tá, Você pode confirmar. certo. Ao mesmo tempo, para se inscrever ainda não terminei de fazer, Ah, mas tá, ok, ok. vai ser. E vou Vai ter deixar segunda-feira, o LinkedIn e vou falar segunda-feira agora. para você. Tá ótimo. Então manda para mim que eu repasso pro pessoal, tá bom? Isso mesmo, maravilhoso, muito bom. Combinado, combinado. Cornélia, então, é assim, você trouxe, né, você colocou esse tema aí para a gente falar um pouquinho, que é 80% dos problemas dentro das empresas, nos times das empresas, é pela própria empresa mesmo que cria esses problemas, né? Não diria que a empresa cria, porque podemos, Uhum, se crio algo, implicamos normalmente consciência. ok. Podemos imaginar que são problemas não vistos Uhum, na empresa que inconscientemente são captados nos times. ok, ok. Sim? E o que representa isso no bom funcionamento da empresa, então? Vamos começando por aí. Talvez, em primeiro lugar, vou começar com um pequeno exemplo, essa Uhum, história. ok. Porque normalmente
nós olhamos sempre para as pessoas e o assunto. Uhum. E não nos abrimos ou não aprendemos como o ambiente que estamos tem 1972, havia dois professores na Universidade de Stanford que planejaram um experimento. E neste experimento, para pessoas, estudantes participarem neste experimento, as pessoas foram examinadas. E só quem estava com saúde plena, física e mentalmente podia participar. Então, depois de examinar os estudantes, determinaram quem pode participar e quem não. Aí, aqueles que podiam participar, a metade foi considerado como prisioneiros e eles foram buscados com a polícia e deixados no porão da universidade. A outra parte era considerado como guardas, eles receberam uniforme, algo para bater e óculos. Uhum. Na primeira noite já havia uma revolta. E aí os guardas começaram a dar menos comida para eles e um monte de coisas. Não deixaram um ir no banheiro. Bom. Na terceira noite, o primeiro, como vou dizer, na terceira noite, o primeiro prisioneiro colapsou. 3 dias antes, estava com saúde física, mental plena. E havia um monte de ações sadísticas, um monte de problemas, e no sexto dia até os professores terminaram o experimento porque eles perceberam que estavam apoiando os guardas. Uhum. Acho esse experimento, este filme também, vocês podem olhar no YouTube ou, não sei, Netflix, dos prisioneiros. Acho muito importante para perceber como funciona o ser humano. Uhum. Normalmente, o grupo onde estamos inconscientemente nos movimenta e nem temos consciência. Diferente se aprendemos parar, perceber o que do meu problema, o que do problema nesse momento está de mim, ou o que tem talvez a ver com o ambiente. Porque normalmente os ambientes onde estamos, onde entramos, eles têm um campo informacional que conectamos. Imaginam vocês iam, não sei, para uma palestra, não sei, de Dalai Lama. Uhum. E aí podemos imaginar o vidro entrando lá. Pode ser que cada um, com esse ambiente, com ideias que estão por volta do Dalai Lama, se abrem. Sim? E aí podemos imaginar, e até tem, entre aspas, constelações também, feitos na Alemanha ou em outras partes do mundo também, onde, por exemplo, uma casa ou coisas foram construídos onde antes havia lugares onde talvez mataram pessoas ou onde aconteceram coisas muito ruins. Essa informação ainda muitas vezes fica presente no local. Tá. Não sei se deu para entender o que eu falei. É muito importante, sempre vemos o time. E o time, e o líder, ou dificuldade do time. E importa muito ver qual é o ambiente onde o time está.
porque o ambiente da empresa ou a informação da empresa tem um impacto enorme na contribuição de cada um no time. Perfeito. Isso mesmo. De uma maneira ou de outra, é aquilo que, né, que a gente sabe, essa informação densa, você pode ser positiva ou negativa para o time, né? Porque se um time, por exemplo, ele está em alta, né? Ele está sempre pensando positivo, é bom, que tem bons resultados e tudo mais. E chega alguém, por exemplo, nesse time, que os pensamentos dele não sejam tão bons, ele vai se conectar nessa informação densa, teoricamente, da boa capacidade do time, bom resultado do time, e com isso ele se levanta também, se eleva também. Isto é, teoreticamente, é fácil para o ser humano de conectar informação densa. Isso. E outra coisa, por exemplo, imagina, numa empresa tem sócios. Sim. Que têm ideias ou que têm propósitos diferentes, não falam, talvez sem brigar, até diminuem um ou outro, sim? E isto é informação que está denso no ambiente. E muitas vezes um time expressa a briga ou conflito que em cima não é resolvido. E nem percebem. Nem percebem. Eu acho que essa questão aí, Cornélia, ela é tão assim discreta, né? Porque muitas vezes aqui em cima, né, os sócios, eles não têm um bom comportamento entre eles, não têm uma boa sintonia entre eles. E como que inconscientemente o time capta isso daí, né? Acho que isso daí é muito legal, entender isso daí, né? Ou seja, ver que o que pode acontecer quando dois ou três sócios, né? Eles não se dão bem, não se comunicam, né? E essa falta de comunicação, ou essa comunicação truncada, mesmo sem falar, no inconsciente, né? O colaborador capta isso e gera efeitos, né? Efeitos muitos contrários àquilo que é o time, né? Ou seja, um time com sucesso, ele acaba truncando toda essa sintonia do próprio time, né, Cornélia? Sim, e isso tem a ver porque todos nós, e isso tampouco nós aprendemos, porque aprendemos que informação dentro de nós tem um campo informacional. Isso. Aí até tem uma pequena uma coisa feita nos Estados Unidos, em 1988. Havia um discípulo de Dalai Lama que falou, chefe da polícia em Washington, amanhã 4.000 pessoas, e no mundo ainda mais, vão meditar nesse horário. E vai cair o índice de roubos. Aí o chefe da polícia falou, mas fácil cair neve no verão. Eles fizeram e caiu a 15% o roubo nesse horário. E estão fazendo pesquisas. Tem campos, e vocês podem imaginar, lembrando também, às vezes entram em casas ou entram em lugares onde vocês, de repente, sentem que tem um peso. Ou tem leveza, ou tem campos leves ou pesados. Isso. Enquanto observamos, tudo bem, podemos nos posicionar. Quando não sabemos observar o risco de o ambiente com o campo informacional movimenta inconscientemente algo dentro de nós. Cornélia, como que você acredita que nesse momento que você está entrando nesse campo informacional sem você perceber,
né? Porque você capta isso daí inconscientemente. Sim. Como que você consegue, de uma maneira, se desligar disso daí, ou perceber que aquilo lá não faz parte dos teus pensamentos? Aí diria sim, não, aí eu diria uma coisa, reconectar com a capacidade que crianças têm. Porque Ah, legal. crianças pequenas são presentes o tempo todo. E enquanto nós estamos presentes, abertos, realmente no aqui e agora, aí podemos observar. Se estamos em pensamento, se estamos em ideias, se estamos com o celular, aí não estamos presentes no aqui e agora. E aí, essa sensação na volta, esse peso na volta, pode inconscientemente nos movimentar. Certo, legal. Então, quer dizer que a gente tem que, de uma maneira ou de outra, se conectar com a nossa criança e buscar aquele pensamento que é aquela criança que fica observando tudo, né? E de repente ela vai captar alguma coisa que não faz, que começa a captar, na verdade. E aquilo lá interessa, aquilo lá não interessa, né? Mais ou menos isso. Talvez não diria, precisamos conectar com a nossa criança. Quando criança, conseguimos isso perfeitamente. Tá. E muitas vezes desaprendemos porque só olhamos para mente. Mas se pararmos e reaprendemos de ficar na presença, sentir a nossa volta, podemos captar o que está na nossa volta. Aí você falou um negócio que aí já viria então aquela tríade que a gente pensa bastante, é o pensar, sentir e agir, né? Sim. Então você pensa, opa, por que estou tendo esse tipo de comportamento neste momento? Deixa sentir, Sim, né? sim, sim. E aí você vai. Pode perceber, é meu, tem a ver com ambiente, Uhum, e podemos tomar uma decisão e agir. perfeito. Eu tive uma aula recentemente Sim, na pós-graduação e exatamente eles pegam essa tríade também. sim, Eu pensar para você achar o propósito, né? Dentro das empresas, né? Inclusive, né? Eu pensar, o sentir e o querer. Eles chamam de querer, mas o querer, na verdade, ele tem como ação também, tá? É a ação dele. Então, o pensar é usar a razão, analisar o que está acontecendo. O sentir é o sentir mesmo. E a questão de ação que eles chamam, né? De agir, eles falam querer. Mas mas como podemos, subtítulo. possibilidade. Aham, aham. Na palavra querer, não se cada um pode pensar, não tem a ação. Na Sim, palavra querer, pode ser que só a mente ou que tenha motivação. sim. E podemos imaginar se mente e motivação é junto, mais fácil acontece com fazer. Uhum, Se mente e motivação sentir divergem, o risco de não ter ação é alto. perfeito. Tem um comentário aqui, só deixa pegar esse comentário aqui Claro, atrás. claro. A Paula, ela falou assim, maravilha, então quer dizer que o ambiente das empresas tem um impacto enorme no time, né? É Sim, aquilo que a gente conversa um pouquinho, sim. né? E podemos imaginar aí, falando simples, sem julgar agora, se uma empresa ou se um empresário, por exemplo, tem como propósito da empresa, vou fazer o meu melhor para eu Uhum, dinheiro, para os filhos estudarem, para, para comprar uma casa, viajar, isto sem julgar.
é um objetivo ou propósito que é voltado para ele. E aí, aqueles que normalmente trabalham numa empresa assim, inconscientemente também olham mais para eles mesmos. Uhum. E fica muito mais difícil quando o propósito, o objetivo da empresa é desse jeito, de realmente abrir para colaboração. Certo. Diferente se disse, eu sei fazer isto, tem muitas pessoas que querem isto mesmo. Não? Eu sei, por exemplo, pode ser um padeiro, ou pode ser alguém que diz, eu sei reparar carros, e essas partes dos carros sei fazer muito bem. Ou outras coisas, sim? Uhum. Mas tenho um serviço que sei que as pessoas amam. E eles vão me procurar. Mas não posso fazer sozinho. Preciso de apoio de outros. Preciso que outras pessoas façam outras partes. E, em conjunto, conseguimos entregar isso para o cliente. E aí, isso é a base de colaboração. E quando numa empresa realmente sentindo, fazendo, pensando, tem a base de colaboração, tem uma energia totalmente diferente no time. Uhum. Cornélia, como que vamos imaginar que eu perceba isso dentro da empresa, né? Dentro, como dentro de um time, que eu percebo essa situação. De que maneira que eu posso estar auxiliando ou ajudando a mudar um pouco esse tipo de pensamento denso que está na empresa ou no time inteiro? Uma coisa que eu posso, se a empresa me contratou para olhar para as dificuldades do time. Uhum. Aí posso falar sobre o funcionamento de um time na empresa. O que Certo. tem impacto para o funcionamento do time. E aí poderia dar estes exemplos, por exemplo, para o time sem julgar, poder perceber o que movimenta aqui. É que cada um só pensa em si mesmo, ou estamos em briga com o nosso líder, que nem olha para nós? Sim, Uhum. podemos imaginar, se tem um líder que trata, entre aspas, os membros do time como coisas, vai ter dificuldades. Não? Importa realmente perceber o que faz a situação do time, das dificuldades acontecer. Consciente disto, podemos tomar ações. Sem consciência, o risco de ficar do antigo jeito é alto. Aí podemos imaginar qual poderia importar qual é o propósito da empresa e de Uhum. que jeito tem um campo denso no todo. Tem acontecimentos no time também de problemas fortes não resolvidos que ficam presentes, que tiram energia. Outra coisa. Sim? Como está realmente a base de colaboração? Cada um faz sozinho, nem conectam de verdade, e um julga o outro, ou tem o resultado do time em conjunto, em foco. Uhum. Certo. É,
Então a gente podemos pensar também, então, que depende, que nem 80%, né, das empresas se conectam, vamos supor, nessa informação densa que elas têm e por isso não tem um resultado positivo ou tão bom quanto poderia ter, certo? Sim, sim, porque Ok. inconscientemente estão movimentados. Uhum. E Podemos como se... imaginar, talvez lembram, pensei hoje, lembram o seguinte, vocês talvez lembram quando vocês estavam ainda na escola ou universidade. Como aí, por exemplo, como o professor ou como o ambiente nos deixou a nós no estado. Uhum, uhum. E normalmente lá tampouco aprendemos algo de colaboração. Aí Certo. também isso é talvez inconsciente em todos nós, que precisamos cumprir isto, que precisamos ser o melhor, tirar a melhor nota, mas não aprendemos de colaborar. Uhum. E muitas vezes nessas empresas que têm como objetivo lucro, não tem ambiente de colaboração. Verdade. É verdade E mesmo. aí tem muito menos energia, cada um fica mais consigo mesmo, julga o outro, se não delega a responsabilidade. Diferente se em conjunto, um sem julgar, Uhum. pode até sentir o outro. Porque uma conexão também só acontece no fundo, no sentir o outro. Certo. E cada um é respeitado como é. E depois até em conjunto visam qual é o objetivo do nosso estar em conjunto. O que precisamos em conjunto realizar. Uhum. E em conjunto até colocar clareza. Para isto funcionar ou sair, precisa ser feito isto. E um diz, eu faço isso, eu assumo a responsabilidade por isso. E assim, em conjunto, conseguimos. Certo. Só vou falar para o pessoal que está chegando aí que se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, alguma dúvida, que Sim. escreva que a gente vai, né, vai fazendo esse bate-papo também. Fique à vontade para perguntar qualquer dúvida. Então, Cornelia, mas então é assim, a gente, bom, se os sócios têm problemas, passa para a equipe. Agora, se os sócios estão bem entre eles e as equipes estão embaixo, estão com problemas, algumas equipes, como que podemos solucionar isso? Aí, não, aí, de novo, seria importante explorar. Explorar. Não diria aí, isto é por isto, isso. É pensamento cartesiano mecanicista. Uhum, Importa explorar. Pode ser que talvez a tarefa do time ainda não, talvez não tenha mais sentido desse jeito. Deveria ser trocado, mudado, desenvolvido, tá. não? Pode ser, como falei, por acontecimentos no time ou nesse time ou nesse departamento que tem coisas não resolvidas, que tem brigas, que tem algumas coisas, como vou dizer, pesados. E Uhum. isso muitas vezes inconscientemente uns do time conectam, sem perceber. Podemos imaginar, se tem um time, imagina,
para o que tem um time. Um time existe para pessoas em conjunto realizar algo. Uhum. Porque tem um objetivo e a participação de cada um importa para isso acontecer. Imagina se cada um do time sabe em conjunto o que fazer. E cada um sabe que a minha contribuição importa. Uhum. Se tem um erro, os outros me falam, me ajudam. Mas em conjunto, aí você pode imaginar, o time vai entregar e Bem, funcionar da melhor forma. tá certo. Cornélia, a Paula, ela quer saber Sim, quando uma empresa olha mais para o dinheiro e lucro do que para o serviço ou propósito, quais são as consequências? Tem consequências? claro, Quais são, né? claro que tem consequências. Podemos, Uhum. entre aspas, se olha mais para o risco deles perderam o contato com o cliente é alto. Porque podemos imaginar o mais importante para a empresa, no meu ver, é o cliente. Uhum. E empresa existe sem cliente. E aí, muitas vezes, eles estão concentrados em eles mesmos, isso, e perdem a conexão com necessidade do cliente ou conexão desse jeito com o mercado ou com os concorrentes e fazem algo que todo mundo faz e aí tem outros que sabem conectar melhor e a empresa quebra. Uhum. Importa sempre visar, conectar qual é a necessidade dos clientes e como posso atender da melhor forma. Sim? Sim. E podemos imaginar, se trabalho numa empresa onde só visado o resultado e enquanto muitas vezes nas empresas que visam resultado, não vamos julgar, só vamos olhar para o funcionamento. O risco das pessoas se sentirem como máquinas. Só Uhum. é isto. E falta de conexão. Então, eles ficam desanimados. E o risco mais alto de ficar doente. Então, muitas empresas grandes têm custos enormes de burnout ou de doenças por pessoas não trabalharem. E isso tem a ver Tem. com o propósito da empresa e o que eles inconscientemente, desse jeito, atraem nos colaboradores. Perfeito. Paula, eu acho que se ficou mais alguma dúvida, por favor, pode falar, tá? Cornélia, também para um time, pode influenciar o produto, né? Um produto que não está de acordo com o time, ou um novo produto que o time não se envolve com ele. Pode influenciar também, Cornélia? Aí seria a pergunta, se tem um novo produto, o que faz eles não conectarem com o novo produto? Uhum. Importaria, como vou dizer, importaria explorar. Explorar. Não importa ver o que faz eles não conectarem. Uhum. Sim? Sim. Perfeito. Não tem muitas coisas realmente que nem observamos inconscientemente que movimentam, que nem temos consciência. Exatamente. Imagina, às vezes, imagina um time teve um líder e Uhum. eles gostaram do líder.
e estavam bem. Agora havia, não sei, por brigas com o diretor ou coisa assim, demitiram este líder do grupo do jeito feio ou errado, sim? E buscam novo líder para o time. Aí vem o novo líder. E podemos imaginar, o time, até inconscientemente, fica ligado ao primeiro e nessa injustiça. E o novo líder não pode realmente conectar de verdade com o grupo. Tá certo. E aí ele fica talvez 1 ano ou 2 e de novo vai. Então, sempre importa explorar o que faz a situação não funcionar. Aí você falou um negócio com ela que me lembra também que, por exemplo, você, numa empresa, o líder é demitido por comportamentos inadequados que tem dentro da equipe. Aí coloca um novo líder que na entrevista foi legal, mas depois de um tempo ele começa a ter os mesmos comportamentos do líder anterior. Sim. E aí é porque se conectou, né, com o ambiente, né? Sim, com algumas coisas e tem expectativas, tem julgamentos, não, da equipe em relação à empresa e questões com o antigo líder que que entrou nem sabe e inconscientemente é movimentado, não sente bem o lugar e depois 2 anos sai. Isso. Entra outro e tampouco acha lugar. Até realmente ver, trazer consciência. Isso. Por exemplo, deixar dificuldade, empresa tinha dificuldade, a dificuldade era entre o líder do time e um diretor ou a empresa, aí havia injustiças, e importa deixar as injustiças, por exemplo, lá. E para a empresa funcionar, importa o time se reposicionar e se observar para não reconectar com os antigos padrões. Por exemplo. Certo. Então a gente tem que, assim, como a live, né, que a gente falou para hoje, em questão dos 80%, né, o ambiente da empresa, o quanto que influencia para o resultado da empresa, né? Isto. Aqui tem mais uma pergunta. Líderes que são autoritários e centralizadores. Vamos lá, pera um pouquinho só. Passou justo. Líderes que são autoritários e centralizadores, o time fica passivo? Me faça a pergunta de novo, não entendi. Quando os líderes são muito autoritários, aí o time dele vai ficar passivo? Depende. Podemos imaginar, às vezes, um líder, pela personalidade, é autoritário. Sim? Se nesse sendo autoritário, ele só pensa em ele mesmo, o time se fecha. E vai ficar muito difícil a colaboração. Se o líder, pelo tipo, é autoritário, mas cada um sente que ele, mesmo no autoritário, vê o valor de cada um e são juntos, é diferente. Entendi. Tá certo. Então, nunca é assim que é só autoritário é o problema. Não. Importa o propósito por trás. Tá. A Paula tem mais uma pergunta aqui. Curioso. E no caso de líderes com cargos políticos,
existe um cargo de representação, ele não exerce sua liderança, como que fica? Quando, ou seja, quando tem um líder político, né, um cargo político, e existe um cargo que simplesmente lhe representa e não exerce a liderança dele. Como que fica essa parte? Não entendi bem o que significa liderança política. Então, vamos lá. Vamos supor, um líder político tem um cargo político. Porém, ele não está exercendo esse cargo. Acho que foi isso que ela quer dizer. Como que fica? Ele só tem um cargo de representação, mais nada. Aí tem várias coisas. Aí, de novo, importaria explorar. Uhum. Importa explorar. Talvez poderia ser que esta função, desse jeito, não tem muita força. Tá. É uma coisa. Realmente não contribui muito. Poderia ser isto. Que mais? Eu não entendi bem o que significa dizer este político e este líder político. Podemos imaginar se político significa se ele quer manipular para os outros fazerem o que ele quer. Claro que eles vão sentir isso. Talvez, vamos imaginar, Cornélia, só para entender, a Paula, por favor, se você, se a Paula perceber que eu estou falando errado, que me corrija, tá? Sim. Mas vamos perceber, eu acredito que cargo político é quando alguém dá um cargo para a pessoa X, por exemplo, olha, tem Caixa Econômica Federal. Então, quem é o presidente da Caixa, ele é um cargo político. Alguém indicou... Mais uma vez, o quê? Vamos lá. É o Banco Caixa Econômica Federal. Sim. Ok? O presidente da Caixa ou algum diretor da Caixa, ele é indicado por alguém. Essa indicação é política, ou seja, de repente um deputado, alguém fala, olha, tem que colocar aqui. Porém, aquela pessoa que foi indicada, ela não exerce o cargo para o qual foi indicado, entendeu? Como que ficaria? Isso, aí podemos imaginar, aí, enquanto é isto, muitas vezes a pessoa que é colocado numa função não se identifica com ela e aí não tem força e todo mundo sente. Entendi. E aqui tem mais uma. Quando existe corrupção na empresa e a pessoa que denuncia é demitida, como resolver isso? Agora, importa muito também quem está fazendo essa pergunta. O CEO pergunta, é uma coisa, ou um colaborador, ou um diretor. Podemos imaginar, se uma pessoa denuncia por corrupção, em primeiro lugar, podemos imaginar a pessoa que denuncia poderia ter problemas. Ela não comunicou, talvez, isto com a empresa. Mas pode ser também que a empresa, que ela talvez tenha falado com a empresa falou, ela é louca, não sei o quê, não? E com isto, ela fez isto. Então, importa dentro disto ver qual é a responsabilidade nessa demitir de quem? Qual é da empresa? Qual é do colaborador? Importa muito ver isto. Se a empresa vai demitir ela, entre aspas, erradamente, isso fica como peso na empresa. Tá.
fica como informação pesada na empresa. E o risco de depois outros se sentem maltratados ou que perdem energia é alto. Porque imagina alguém, não sei, dependendo, claro que importa explorar com clareza e bem e sem julgar. Mas se eles não veem ela, se ficaram mal com ela, aí os outros dizem, estavam mal com ela, e conectam, podem ser mal comigo também. E se protegem, se escondem, fazem um monte de coisas. Tira um monte de energia no colaborar no todo, de algum jeito. Respondi? Eu acho que sim. E a E Paula aí também. podemos imaginar, depende. Se fosse o CEO, ele pode fazer alguma coisa, ele pode chamar essa pessoa, ele pode dizer, olha, de alguma maneira temos esse conflito, como resolvemos o conflito para você e nós também ficamos livres. Se Então, eu estou trabalhando nessa empresa como líder de algo, poderia dizer, a empresa tem problemas, mas no meu time, vamos observar que a empresa tem problemas, mas no nosso conjunto, vamos dar o nosso melhor. ok. A Patrícia está falando que sim, que você respondeu. E a Paula, Paula, só queria saber se ficou claro para você a resposta que a Cornélia te deu, se você puder responder, só para, ou se tiver, criou outra dúvida também, não tem problema não. Cornélia, e pensando nisso daí também, muitas vezes, Sim, vamos supor que tenham sócios, né? São 2 ou 3 sócios. sim, Ou são 2 sócios, vai, um administrativo e um financeiro. sim. Esses dois aí, por exemplo, eles, a parte de vendas, sempre eles fizeram. Contratam um terceiro, aí contratam um terceiro ou dão uma sociedade, falam verbalmente, você vai ser meu sócio, só que você vai ficar com o departamento de vendas, você que vai ser... Mas, ao mesmo tempo, acho que vem também ao que a Paula falou, perguntou, esse terceiro aí, ele não se sente dono da empresa, porque não teve não foi desde o início, não passou por, né, por tudo que os outros dois passaram, e de repente ele não se sente com aquela força para para exercer o cargo que ele está dentro da empresa, nem digo nem contratado, porque muitas vezes fala, eu te dou 10% da sociedade, só que você vai trabalhar como meu diretor de vendas, né, diretor do departamento de vendas, e ele não se sente. Isso também acontece, né, Cornélia? Sim, acontece, mas aí, de novo, importa qual é o objetivo da empresa. Cada um pensa em si mesmo ou realmente, em conjunto, visa o melhor serviço. Tá. E em conjunto, se tem dois que começam, Uhum. como qualquer coisa na vida, mudança é a única certeza da vida. Empresa sempre muda também, mercado muda sempre e precisamos nos abrir para a mudança. E dois sócios depois pensam, para funcionar melhor, queremos mais um sócio desse jeito. E esse sócio é muito importante. E aí eles incluem ele. Eles falam, fizemos isto, isso é a nossa razão de oferecer a sociedade para você, e tudo colocando maior clareza, e o foco é um melhor funcionamento para o cliente. Vai funcionar. Entendi. Se não é, o risco de ter dificuldades é alto. Entendi. E A Patrícia, desculpa, pode falar. vamos
buscar um sócio e vamos dar 10% para ele vender da melhor forma. Como aí usar isto para ele fazer o melhor. Isso ele vai perceber e não vai dar. Entendi. A Patrícia está fazendo mais uma perguntinha aqui, Cornélia. Sim? Uma empresa que foi muito bem sucedida no passado e os donos perderam energia de administrar o negócio, mas o diretor tenta reerguer a empresa. Pode dar certo? É basicamente... Aí, teoreticamente, podemos imaginar que, se, por exemplo, aqueles donos, talvez com mais idade, ou não sei, perderam força, não sei o quê, e percebem isto, e percebem que agora falta algo, e contratam um CEO, ou pedem a um diretor de fazer o que eles não estão podendo fazer nesse momento. Sim. Mas se esse diretor não tem o sim dos sócios, vai ficar difícil. Precisa ser suportado por eles. Tá certo. Importaria também explorar o que faz, o que eles que estavam bem-sucedidos, o que fez eles perderam a força. Estavam só olhando para eles, perderam o mercado, entraram outros que depois ganharam partes do mercado, não sei. Mas importa também, de algum jeito, explorar isso também. Porque se você não explora isso, né, Cornélia, eles vão influenciar a quem eles estão contratando e vão ter o mesmo resultado. Ou seja, não vai ter energia também a pessoa que estiver entrando na empresa, né? Claro. Bom, eu acho que, Patrícia, eu acho que foi respondida, né? Não sei, vamos lá. Cornélia. Sim. Bom, já está dando quase uma horinha que estamos conversando. Só me fala uma coisa, você vai conseguir agora em maio dar início à tua formação? Olha, estou dentro de mim um pouquinho pensando e vou em contato com as pessoas inscritas para perguntar, para em conjunto vemos se é melhor fazer o primeiro até dividido online e depois presencial. Entendi. Porque ainda não é aberto, não? Não sei certo. se 6 de maio vai ser aberto. Estou insegura nesse momento. Ok, perfeito. Também, se alguém tiver interesse para falar com você, né, de repente para ter maiores informações a respeito da tua formação, né? Legal. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão assim, que queira compartilhar com a gente. Vamos responder. Vamos responder. Mas é muito bom, eu acho que essas questões que o pessoal coloca, né, Cornélia, até porque são questões que, de alguma maneira, alguém já viveu isso, né, faz parte de uma história de alguém, e com isso, entender um pouco melhor por que funcionou ou não funcionou na época, né, ou o que poderia ter sido feito. Sim. Então, acho que é importante isso daí para o pessoal que está participando e tudo mais. E podemos imaginar que muitas vezes nas empresas tem missão, valores, tudo isso nas paredes e de jeito nenhum tem força e é congruente e movimenta. E cada um sabe o que está lá escrito não funciona. E talvez realmente importa reconectar as pessoas, que cada um como pessoa tem lugar. Reinventar, entre aspas,
muito do funcionamento dentro da empresa. Para cada que está lá, conectado com a própria capacidade e contribuição que em conjunto sentem que podem ir para frente. A Patrícia está fazendo uma pergunta aqui interessante, Cornelia. Uhum. Como iniciar uma empresa? Qual seria o melhor caminho para isso? Podemos imaginar, assim, viajando, dizendo aqui, se quero iniciar uma empresa, importa realmente o empresário saber com clareza qual é que serviço do cliente quero responder, qual é a minha contribuição e quem preciso junto. E realmente dentro disto ser congruente. Sim? E podemos imaginar depois, tem empresas que começam com pequenininho. E aí, às vezes, por tempo, o empresário ainda exerce um monte de funções. Uhum. Mas a grande diferença entre as pessoas que são contratadas e o empresário é que o empresário, ele precisa cuidar do bem funcionamento do todo e da boa conexão com o cliente de todo. Sim? Sim. Isso e muitas vezes eles esquecem isso, não vêm. Estão exercitando uma função, outros fazem função, nem se percebem, cada está consigo mesmo. E, sim. Bom, a Paula falou que era exatamente essa pergunta também que ela ia fazer. Então, Mas agora vamos perguntar se respondi ou se falta algo. isso. Patrícia e Paula, falta alguma coisa? A Patrícia falou que lindo, gratidão. Uhum. Acho que, vamos ver se a Paula está tudo bem com a Paula, se tem mais alguma dúvida E para a Paula. vocês podem imaginar, se eu tenho uma capacidade, se tenho um projeto, se tenho um produto que eu sei que pessoas querem e faço tudo para as pessoas que querem esse produto ficam bem. Vou ter sucesso? Sim. Uhum. Claro que não posso fazer sozinho, preciso pessoas que me ajudem, mas isso, cada um sentindo que é importante no todo, é a base da colaboração. Perfeito. E se em conjunto sempre visamos o melhor funcionamento para o cliente, a empresa fica forte e sustentável normalmente. Uhum. E a Paula está fazendo mais uma pergunta. É isso. Estou vendo, é possível reformular? Sim. É claro, porque podemos imaginar a única certeza é grande mudança. E podemos imaginar se respeitamos, não desvalorizamos o passado, podemos imaginar se no passado tem coisas não resolvidas e algo poderia ser resolvido, talvez é melhor resolver. Ao mesmo tempo, claro que se pode reformular o propósito da empresa. Uhum. Perfeito. Então, deixa eu falar uma coisinha, de repente, na segunda-feira agora, que nós vamos ter um encontro, né, online, segunda-feira agora. Sim. Tá. Então, só explicar o que acontece nesses encontros. A gente
tem um grupo, né, que é convidado, então as pessoas têm que pedir o link para que a gente faz uma turma pelo Zoom. Nesse grupo, normalmente é feito um sorteio. Se tiver mais de uma pessoa para uma questão para olhar, né, para ampliar a consciência dela, e a gente faz um trabalho de constelação organizacional, só organizacional, não é familiar. Então, se alguém estiver interessado em participar nesta próxima segunda-feira, pode me mandar um direct para mim ou para a Cornélia, que a gente estaria passando para vocês o link do Zoom para estar segunda-feira a partir das 8 horas da noite e termina por volta das 10 horas, tá? Um trabalho assim muito bonito que a gente faz, um grupo de pessoas bem interessante, né? E cada dia está ficando maior esse grupo, né, Cornélia? Sim, 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 sim. Então, eu acho que se não tiver mais questões, a gente pode estar encerrando a live de hoje, né, Cornélia? Isso. E agradeço você por ter aceitado mais uma vez meu convite. É sempre bom estar conversando com você. E a gente está, eu acho que para quem assistiu a live hoje, com certeza muita coisa vai fazer sentido a partir de hoje. Olhar de uma maneira diferente para o resultado da empresa. Tá bom? E eu também agradeço que você me convidou e agradeço as pessoas que ficaram junto conosco. Isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por ter participado da live a todos. E, se Deus quiser, logo estaremos novamente juntos fazendo mais live, né, Cornélia? Tá bom. Outros Sim, temas. sim. Então tá bom. Boa noite, então. Tudo Boa bom, noite. Muito Um beijo obrigada. grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.